Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um fechamento de mercado. Quem fala é de Pinheiro, canal do Invest. Hoje, terça-feira, dia 22 de setembro, vamos falar sobre os principais destaques no pregão de hoje, começando com o Ibovespa e depois trazendo aqui um resumo sobre esses papéis que estão aqui nas laterais, na ponta positiva, e os papéis na ponta negativa que me chamaram a atenção no pregão de hoje. Então, para você que é novo aqui no canal, se inscreva no canal, compartilhe, ative o sininho e comente, que isso fortalece também aqui o meu trabalho aqui para trazer sempre novos conteúdos para vocês aqui no nosso canal do Invest. Eu vou compartilhar com vocês a tela do computador, começando com o Ibovespa, com uma altazinha de 0,31% e hoje deixando aqui um padrão de candle que a gente chama de spin top de alta, certo? Então, dentro do seu contexto que ele é formado, ele pode trazer uma caracterização de reversão do movimento, que seria o que? Uma reversão possivelmente deste movimento aqui. Então, seria aí um candle que traz tem esse fator psicológico de reversão do movimento de tendência, certo? Ou de movimento no qual o gráfico se encontra. Mas aí, para que isso possa vir a acontecer, né, formar um candle aqui amanhã que supera a sua máxima e fecha acima, então ele vai trazer aí a confirmação que esse candle aqui é um possível spin top, certo? Que ele está dentro de um contexto de reversão de movimento, e aí então o mercado tende a fazer a correção desse movimento, aqui, ou quem sabe aí até mesmo fazer uma reversão de tendência, mas aí logicamente, né, é todo um contexto, certo? Mas se amanhã ele vier perder a sua mínima, então aí ele é só um candle que está no meio do caminho aí da tendência de baixa, ok? Então a minha leitura aqui no Ibov. Então um candle que tem um fator psicológico de reversão de movimento, que está dentro do contexto, a gente pode ver que é um contexto de região. É um contexto de região de resistência, que agora atua como suporte, agora como resistência. Então, uma faixa uma região aqui de pontos, né, que traz uma relevância tanto de resistência como suporte. Então, se perder a máxima amanhã, pode trazer essa conotação de reversão do movimento no Ibovespa. Destaque na ponta positiva em Moura do B, com alta de 8,16%, mas para mim ainda é clara a tendência de queda. A gente teve essa perna de impulsão e aí a perna de queda que praticamente já foi quase 100% que ele subiu, ele caiu. Então está dentro desse movimento de queda, um viés de baixa. A gente pode ver pelas médias, a média 20, a média 9, dando essa inclinação para baixo, acima dos preços, inclinando para baixo, então reforçando aí esse viés negativo em Moura do B. Por mais que tenha deixado um candle hoje positivo, mas ainda está dentro de um viés negativo ainda. Então eu fico de fora, não penso em fazer nada. Trazendo aqui também destaque Porto Belo com uma alta de 7,81%, baixa de candle aqui, sensacional. Deixa eu só acrescentar a questão do meu volume. Aqui pode ver que o meu volume financeiro foi um volume bastante expressivo, acima da média dos últimos 20 períodos. Então aqui um baixa de candle aqui, e ele está dentro daquele processo ainda de viés de alta. É uma perna de impulsão, fez a correção próximo dessa região aqui de R$ 5,02, que eu já tinha comentado anteriormente, que era uma região ali de pullback, né? Já que houve esse movimento de impulsão, fez o movimento de pullback, e aí está reforçando essa caracterização de continuação do movimento. Então, próxima faixa de resistência, uma resistência intermediária nesse topo aqui atual, que está nos R$ 5,79. Então,
a expectativa é que, teoricamente, um cenário teórico para os próximos pregões, que ele faça esse movimento aqui, rompa esse topo aqui, referência, esse topo atual, e aí dê a continuação do movimento, lógico, tendo resistências ao longo do caminho, né? Nós temos duas resistências aqui em R$ 6,03 e lá em R$ 6,63. Então são duas faixas de preço aí que pode trazer uma resistência em Porto Belo pelo gráfico diário, mas aí está dentro de um viés bastante interessante, um viés positivo de alta. Se eu for levar em consideração a questão das médias, eu posso ver que eu tenho aqui a média 9, a média 20, a média 200 por baixo do preço, reforçando esse viés de alta. E aqui foi acionado aqui um 9.3, uma perna de impulsão, uma correção na média 9, perdeu aqui o candle referência e ativou 9.3 de compra aqui em Porto Belo. Então, para quem conseguiu pegar essa entrada aqui na superação da máxima desse candle aqui de ontem, né, no candle de segunda-feira, tendo um acionamento do gatilho 9.3 de compra, parabéns para quem se posicionou, stop aqui abaixo da mínima e conduzindo o trade pela média 9, seria a possibilidade aí de permanecer em Porto Belo para os próximos pregões. E a RBR aqui trazendo uma alta de 6,25%, 6,28%, desculpe. Eu tinha comentado que ela vinha nessa perspectiva de perder a região dos R$ 5,85. Eu até comentei, pessoal, fica atento, se perder a região dos R$ 5,85 vai dar a continuação do movimento de baixa em RBR. Então foi o que aconteceu, ou seja, perdeu ali aquela região que era justamente a região de referência, que houve a questão da queda do coronavírus, depois subiu, depois caiu novamente, fez um fundo duplo, né? E depois subiu novamente, e aí veio testar uma terceira vez. Então a gente sabe que quando a região de resistência e suporte ela é testada por mais de 2 vezes, ela tende a ser rompida. Então foi o que aconteceu em RBR, veio testar aqui novamente essa região dos R$ 5,85 e aí perdeu um pregão na semana passada, mais especificamente o pregão de sexta-feira, e aí ontem fez esse candlezinho, fez esse candle ontem e hoje fez esse candle aqui, mas ainda dentro dessa caracterização de viés de baixa, ainda sem muito o que fazer em RBR3. Se eu for olhar a questão das médias, eu posso ver que eu tenho a minha média 9, minha média 20 por cima do preço. Então o máximo que pode acontecer num cenário hipotético em RBR é o quê? Amanhã ele fazer outro candle aqui que se aproxime da minha média 9, deixando armado o quê? Deixando um 9.2 armado, certo? E aí eu poderia pensar em uma entrada na ponta vendedora se houvesse aqui a perda da mínima desse suposto candle que acionou aqui, que deixou o gatilho armado no 9.2. Então seria um cenário teórico. Então eu vou melhorar aqui mais para vocês a questão da didática, certo? Estou aproximar aqui o zoom, como é que seria esse cenário teórico. Então, digamos que amanhã gere um outro candle que ele se aproxime aqui próximo da média 9, faça com que a média 9 se aproxime mais ainda do preço e me deixe aqui armado um setup 9.2 de venda, certo? 9.2 de venda. E aí no pregão seguinte, ou seja, né, no pregão ali de amanhã é quarta, no pregão de quinta-feira, digamos que vem aqui e perda a mínima desse candle aqui, que é meu candle referência. Então aí será acionado o gatilho 9.2 de venda, o 9.2 de venda será acionado, e aí a forma de condução ou pode ser pela média 9 ou fazendo a relação, que tem um vídeo que comenta a relação 2 para 1, o meu risco é X, então vou buscar Y 2 vezes X. Então aí seria as duas formas de se conduzir o trade em RBR. Isso aqui é um cenário teórico, mas digamos que existe uma reversão desse movimento, uma reversão dessa tendência de baixa em RBR e viesse pensar numa tendência de alta, ou seja, uma transformação de tendência. Como é que poderia isso? Para acontecer isso, ele teria que voltar a atuar, né? O preço teria que voltar
a atuar nos patamares acima de R$ 5,85 e aí posteriormente me informar, me deixar um possível fundo maior do que este aqui, ou seja, perna de impulsão, perna de correção, fundo maior do que esse, e aí padrão de Kendo, armou um padrão de Kendo ou pivô de alta, seria aí a confirmação da reversão dessa tendência de RBR e possibilidade de se posicionar, né, buscando aí um médio e longo prazo, seria possibilidade em RBR3, mas fora isso eu fico de fora, certo? Eu fico de fora. Mas aí historicamente, como o preço está dentro dos patamares abaixo da primeira queda em relação ao coronavírus, depois da segunda queda, como ele já está abaixo, então, sei lá, talvez, digamos que aconteça uma sorte aí de o preço ele tentar voltar para os R$ 5,85 e depois fazer um movimento para cima, enfim. Quem vai determinar isso é o mercado, que o mercado é soberano. Destaque aqui em Vivara 3, uma alta de 6,19%, mas ainda dentro de um viés. Para mim eu vejo mais um viés meio que indefinido pelo fato que as médias estão meio bagunçado, o preço está entre as médias. Como eu refiro essa questão entre as médias? Eu tenho minha média 9, minha média 20 aqui, minha média 200 aqui, o preço está entre as médias, então nem está abaixo das médias, nem está acima das médias. Então eu considero aqui essa região aqui uma região de indefinição de preço. Eu considero aqui uma indefinição de preço, certo? Apesar que se eu for olhar pelo gráfico semanal, eu tenho que um viés ainda de alta. Deixa eu colocar aqui dentro do gráfico mais limpo, eu posso ver que eu tenho movimentos aí, perna de impulsão, correção, perna de impulsão, correção, e aí eu estou dentro dessa perspectiva de buscar o rompimento desse fundo aqui, dessa região aqui. Só que fora isso, eu fico nessa especulação, por assim dizer. Se for trazer para o viés diário, então para mim só se tornaria interessante se o preço viesse atuar, viesse aqui para cima e posteriormente fazer uma correção de Kendo e um padrão de Kendo, ou pivô de alta, seria possibilidade de trade em Vivara 3. Fora isso, ou seja, enquanto não romper essa região aqui, eu fico de fora. Como é que seria essa região aqui? Por volta dos R$ 6,53. Enquanto não romper aquela região ali, eu prefiro ficar de fora. O IBR também eu trago aqui como destaque no nosso pregão, altas de 4,07%. Sem muito o que fazer, eu vejo mais esse momento aqui como um momento de range, ou seja, um momento de lateralização de preço, lateralização, ali uma região de acúmulo de preço. Então a gente pode ver isso com as médias. Eu tenho minha média 9, minha média 20 no meio dos preços. Então a gente pode ver que ele está dentro do meio dos preços aqui, ou seja, não tem uma definição de tendência entre as médias, ou no sentido por baixo do preço, ou no sentido por cima do preço, ou seja, o preço está entre as médias. Então eu vejo mais essa região aqui em IBR3 como uma região de lateralização. Então, enquanto não definir aqui, sei lá, não vier romper essa região aqui e transformar em um viés de alta, ou não vier romper essa região aqui de máximas e transformando um viés altista, eu opto ficar de fora em IBR. E o último papel aqui no nosso destaques na ponta positiva é RMV, uma alta de 3,73%, mas eu vejo mais como uma correção aqui próximo da média 9, um setup 9.2 armado, ou seja, perdeu a mínima aqui de amanhã, perdendo a mínima de amanhã, o stop da máxima, seria a possibilidade de eu pensar em trade, buscando aqui a continuação do movimento aqui em RMV pelo gráfico diário, tendo visto que eu tenho um setup 9.2 armado de venda
em RMV, certo? Então, se eu for pensar em operar em questão de setups, esse seria o setup que eu poderia estar operando amanhã. Stop aqui na máxima, entrada aqui na mínima, faço a relação 2 para 1 e aí projeto meu alvo para baixo e tentaria ficar posicionado na ponta vendedora em RMV. Mas só que o que me reforça talvez aqui a não posição seria justamente o fato de eu ter regiões de suporte bem próximo, né? Que a gente pode ver aqui ontem o candle veio aqui próximo dos R$15,70 e hoje já fez a máxima dele, ou seja, bateu na região de suporte e já subiu o preço. Então aí se vier perder aqui, se perder os R$15,70, a próxima faixa de suporte é os R$14,81. Se vier perder essa faixa dos R$14,81, a próxima faixa de suporte é lá nos R$12,70. Ou seja, eu ficaria mais confortável se ele viesse perder aqui essa região e aí fizesse aqui um micro pullback, aí que eu me sentiria mais confortável, fazer um 9.1, desculpa, um 9.2 ou 9.3 de venda, buscando aqui, vim buscar essa relação aqui, 2 para 1, ficaria até mais confortável em RMV. Fora isso, eu opto ficar de fora. E agora destaques na ponta negativa, CARD 3 aí com uma queda de 4,33%, eu vejo ainda dentro de um processo de pullback aqui em cima dessa região dos R$14,30, ou seja, fez apenas de impulsão e aí está fazendo aqui essa correção aqui próximo dos R$14,30, né? O que poderia anular essa correção, ou seja, esse pullback aqui, seria justamente a perda da mínima aqui, ou seja, entrar aqui para dentro dos R$14,30, se vier perder aqui e vier até mesmo testar essas próximas faixas aqui de suporte, e se acaso perder essa faixa de suporte, e aí eu posso considerar de fato que houve a polarização da tendência, uma reversão da tendência, uma tendência de alta, transformando em um viés de tendência de baixa, certo? Então, é o que poderia acontecer aqui em CARD 3, mas fora isso, eu fico de fora e esperando que haja uma confirmação até mesmo de padrão de candle aqui nessa região, para trazer o viés de continuação desse movimento aqui, na expectativa de buscar primeiro logo esse topo referência e depois, se romper o topo referência, as próximas faixas de resistência a gente não tem, né? Que já está praticamente, já seria ali o rompimento do preço histórico em CARD 3, que seria rompendo ali os R$17,25 seria justamente a superação dos preços históricos aí em CARD 3. Destaque na ponta negativa, Lopes Brasil com uma queda de 3,33%. Agora sim, aqui eu vejo que ele está dentro tá nessa perspectiva de viés de baixa. Por quê? Porque perdeu esse topo aqui, que era o topo que estava atuando como um topo intermediário desse topo referência. Ele fez um movimento, rompeu, testou lá o topo referência nos R$6,13, não conseguiu ganhar força para romper, veio testar novamente aqui, subiu, não ganhou força e agora perdeu a região dos R$5,40. Então a gente pode ver que dentro de, a gente for traçar topos e fundos, a gente tem o que? Um topo menor do que o anterior e aí rompendo aqui essa região que era uma região de intermediário desse topo referência aqui, então caracterizando o que? A possibilidade de viés de baixa aqui em Porto Belo nos próximos pregões. Então aí para quem tiver posicionado, eu pensaria até mesmo em encurtar os stops. Embraer 3 aqui também no viés de baixa, 2,83% de queda, vindo aqui buscar essa faixa aqui, essa próxima faixa de suporte que está nos R$5,87. Então
está dentro desse movimento, tem uma possibilidade, próxima faixa de suporte aqui nos 5,87, possa que talvez bata aqui e reverta, ou se não, simplesmente ele bate aqui, faz o pullback e depois cai mais ainda. Então, existe essa possibilidade em Embraer 3, então eu prefiro opto também ficar de fora. Destaque na ponta negativa em Biosev 3, eu tenho comentado bastante nos últimos pregões das semanas anteriores, esse movimento, perna de impulsão para correção, gerou pivô na superação dos 5,1 centavos e voltou aqui para dentro. E aí, se perder aqui esse fundo aqui, vai caracterizar o viés de baixa em Biosev. Então, por isso eu opto ficar de fora também. RANI 3, destaque aí de negativo de menos 2,56%. Pode ver o que? Um movimento de impulsão. Eu vejo mais que um processo de correção. Até mesmo a gente pode considerar aqui uma figura de bandeira. Então eu posso traçar aqui uma figura que está dentro desse processo de bandeira, ou seja, ali uma perna de impulsão. Deixa eu mostrar aqui para vocês melhorzinho. Deixar desenhado aqui. Eu tenho um mastro. Eu tenho um mastro e aí eu tenho a minha bandeira. Então eu vejo mais dentro de um processo de bandeira aqui de correção irani, né? RANI 3. Então aí eu poderia até mesmo pensar em trade aqui. Como é que seria que eu poderia pensar em um trade? Para colocar aqui meu ponto de entrada no rompimento da minha linha superior da bandeira ali, rompendo os R$ 5,20, com meu stop aqui abaixo desse fundo aqui em R$ 4,80. Então seria uma relação aí de 7,88% de risco para ir buscar 15% de ganho, mas aí financeiramente seria um risco de 41 centavos ou 40 centavos no caso, aliás 40 centavos de risco por ação para buscar um ganho de 82 centavos por ação ou 80 centavos por ação. Então aí seria a possibilidade de trade em RANI 3. Vou até ficar de olho aqui amanhã, já vou deixar o gatilho aqui já armado, configurado. Vou até colocar aqui a questão do alarme para amanhã, se vier romper aqui essa região, eu já efetuar a minha compra amanhã em RANI 3. E por último aqui trazendo JBS 3, uma queda de 2,13%. Agora se a gente vê um viés de baixa, perna de impulsão, perna de correção, fundo maior, menor do que o anterior, e está nesse processo aqui. Então a expectativa é que venha buscar aqui os R$ 21,35. Arietes, se acaso houvesse uma reversão desse movimento em JBS 3 de tendência de baixa para uma tendência de alta, como é que seria esse cenário? Então, para acontecer esse cenário seria o que? Seria uma sequência de candles, lógico, né, que viesse aqui tentando buscar o rompimento aqui desse topo intermediário e depois faz a correção, aí deixando o fundo maior do que o anterior e aí em seguida fazendo a continuação do movimento para cima, ou seja, perna de impulsão, correção, perna de impulsão, rompimento, a gente chama de pullback de pré-rompimento, já que meu topo referência é esse aqui é meu topo referência. Certo? Então seria uma forma de reversão da tendência e uma transformação em tendência de curto prazo de alta em JBS 3. Se não acontecer um cenário parecido com esse aqui, ainda está dentro dessa perspectiva de cenário de baixa em JBS 3. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no nosso fechamento de mercado. Agradeço de coração por você que ficou até o final do vídeo e até amanhã, se Deus quiser.